Estamos no ar aqui mais uma vez, conforme havia prometido. Convidei um paciente aqui que já está avançado aqui no tratamento, praticamente curado. Aí ele falava rápido, gaguejava. Depois eu vou mostrar a imagem dele como ele chegou. E ele dirige um shopping center aqui no Rio de Janeiro, na Barra. Ele dirige toda a operação do shopping, né? Ele é engenheiro. Então isso prejudicava muito ele, que ele tinha reuniões, então ele falava rápido, as pessoas não entendiam o que ele falava, o quê? Ficava o quê? E hoje ele está falando bem aí, e é um negócio muito interessante, porque ele recebeu uma orientação aqui, nossa, para montar um canal no YouTube e falar sobre shopping center. Aí ele fez de brincadeira, mas um dia ele estava no evento, aí começaram a falar, eu estou gostando muito do seu canal. E agora parece que ele... Aí tem uma pessoa que ia montar um shopping, foi se consultar com ele, que viu o canal também. Então é muito interessante esse estímulo que a gente dá aqui para você virar palestrante, montar canal no YouTube. Você tem que mudar a tua vida, porque você fica escondido aí e ninguém te vê e você vai afundando, né? E agora com essa surpresa agora, por causa do coronavírus, né? As pessoas estão atrás de mim aqui desesperadas. Eu tenho que dar aula online. Eu tenho que fazer live. Meu Deus, eu não sei segurar o microfone, fico tremendo com o microfone na mão. Aí morre de medo, né? Então, agora você tem que se preparar para a nova vida. O mundo vai ser outro, que agora o pessoal vai andar muito pouco na rua, vai todo mundo trabalhar em casa, no home office, que eu inventei isso em 1968, eu trabalhava na casa do meu pai, da minha mãe lá, eu tinha 2 quartos sobrando, minhas irmãs casaram, aí eu passei a atender os pacientes lá com 18 anos de idade. Quando eu comecei, nem existia a profissão. Então, você vê, hoje está todo mundo agora, foi pego desprevenido, o cara tem que fazer reunião online, fazer tudo online. E aí, cadê você? Você sabe falar? Você, com essa vozinha fininha, tu vai convencer alguém? Oi, aqui eu vou falar para vocês, eu sou psicólogo, sou médico, sou fonoaudiólogo. Aí você não convence ninguém, né? Agora, quando você chega com vozeirão, falando assim, firme, aí todo mundo presta atenção. Poxa... Você vê, as pessoas não se preparam. Agora, vocês estão acompanhando aí o Moro saindo, né? E aí estava ali, coitado, estava emocionado, com a voz embargada, falando. Agora, o que ele transmite é segurança, mas a voz é importante, né? Você que vai assumir um cargo público, você que é político, que está entrando na política, tem que se preparar. Eu preparo muitos políticos aqui, que depois você vai ter que ir lá no Congresso, Câmara de Vereadores, deputado estadual, aí não fala nada, você não é reeleito, né? Então vamos apresentar agora aqui o Daniel. Daniel, se apresenta para a turma aí, o que você está fazendo aqui no curso. Então, boa tarde a todos, pessoal. Meu nome é Daniel Lafayette, eu estou aqui no curso há aproximadamente 3 anos, vim aqui para o curso para poder melhorar a fala. Eu tinha uma dificuldade de dicção, tinha ansiedade, né? Ou seja, eu falava bem acelerado e as pessoas tinham dificuldade de entendimento e, além disso, em alguns momentos mais críticos, eu gaguejava, a expressão também corporal não era das melhores, né? Eu, às vezes fazia careta, olhava para o teto, tinha dificuldade em encarar a plateia. Isso tudo era uma dificuldade enorme no trabalho, porque em alguns momentos isso podia ser interpretado como insegurança ou como uma pessoa que não tinha preparação. Muitas das vezes a gente está preocupado na parte técnica, na parte acadêmica, e a gente deixa de lado um item super importante que é desenvolver a fala, né? Acho que as escolas, universidades exploram muito pouco ou aferem isso muito pouco, né? Você até utiliza isso, esses artifícios na vida acadêmica, mas ele não é avaliado, não é julgado, não é orientado. E aí, quando você chega na vida profissional, isso faz total diferença na sua forma de apresentação, na sua forma de lidar com a sua equipe, na forma de apresentar uma reunião, de conduzir um seminário, e é um item que vim aqui para melhorar e hoje já consigo ter uma noção muito clara de como mudou, né? Principalmente do ponto de vista de confiabilidade, como as pessoas hoje não precisam ficar reforçando alguns pontos ou, às vezes, ideias mais simples são aceitas mais facilmente só por questão
da forma como você fala, como você se porta, como você se impõe. Quando você se retrai, quando você deixa simplesmente as ideias dos outros prevalecerem, acaba que você omite, né? E esse fato de você se omitir, isso pode ser muito prejudicial no mundo corporativo hoje atual. Agora sim, ele está falando que está há 3 anos aqui, ele está na manutenção. A manutenção ela é muito importante, porque agora ele fica aqui, porque ele não tem um espaço para ficar fazendo isso. E aquele bate-boca, discute, provocaram muito ele aqui Tem a Paty que batia nele lá na filial da Barra lá. Tinha a Paty aqui que eu até botei, me arrependi de ter curado a Paty, que ela virou provocadora, né? Aí tem essa brincadeira aqui. Então, ele também me ajuda a provocar, a questionar, bater boca, que a aula é bem forte na argumentação sob pressão. E por isso que ele tem esse controle emocional hoje, porque não adianta eu ficar com ele individualmente, esse que é o erro da fonoaudiologia. Eu ficava com ele individualmente, você bota... Aí chegava da emoção, o cara não faz nada. Não consegue dar um branco, fica nervoso. Então, aqui, ele é treinado no estresse. A gente vai num limite, assim, acima do limite, para a pessoa chegar lá fora, achar tudo fácil, né? Então, hoje ele tem esse controle emocional na hora porque tem muita gente assim que falar com o superior, falar com o presidente da empresa, com o diretor, Deus que me livre. Então, hoje... ele já está livre, ele não tem essa hierarquia na cabeça dele, né? Você hoje já não tem mais isso, né, na tua cabeça de falar com os superiores? Não. Hoje isso já é mais tranquilo, já consigo dialogar. Antes eu tinha como eu falei, uma dificuldade, eu travava em alguns momentos. Então, na hora que ia começar a fala, dava aquela travava, depois ia, e isso passava como se fosse uma insegurança. E é uma dificuldade mesmo. Hoje não. Hoje eu já consigo ser mais dinâmico. Olha para cá, olha para a lente da... olha para a lente aqui. Da... Aí eu falo, a pessoa responde, a conversa fica mais dinâmica, mais direta, né, e mais firme. Então, isso já foi um ganho enorme alguém chegou a comentar, você está diferente? Alguém falou assim, você está diferente? No início, assim, alguém começou a achar que você estava diferente? Como é? Na verdade, assim, o pessoal apontou que eu mudei a forma de eu me expressar, assim, né? No que eles notaram, que eu estava transmitindo maior segurança, né? Você está mais seguro daquilo que você fala, você está mais conciso, né? Você sabe mais o que quer. Mas, na verdade, não que antes eu não sabia ou que eu passava, mas a forma de falar é que transmitia isso para as outras pessoas, né? Ou seja... a parte técnica continua a mesma, mas o que mudou é a forma de expressar. Você comanda quantos funcionários você comanda? Então, atualmente, no shopping são 180 pessoas terceirizadas, né? E aí mais umas 30 pessoas orgânicas. O shopping está fechado? O shopping, nesse período aí de pandemia, está fechado, as operações funcionando só delivery, praticamente de alimentação. E agora, aí, com a proximidade do Dia das Mães, eles devem expandir aí o delivery para algumas outras lojas também poderem participar desse processo também. Mas eles querem adiar o Dia das Mães, porque parece que eles vão adiar para julho o Dia das Mães, estão falando para adiar para julho. A data do comércio? Então, isso ainda não está ainda totalmente definido. Assim, a expectativa de shopping é que alguma coisa vai ter que ser vendida no online, ou seja, a data em si do comércio, do varejo, a princípio, oficialmente não foi alterada, e aí os shoppings e os centros comerciais estão vendo formas de minimizar, parecido com o que foi feito com a Páscoa, né? A Páscoa não mudou, mas a gente teve que mudar a forma de venda, a forma de fazer o chocolate chegar na casa do cliente, e aí a gente está imaginando que a Dia das Mães vai seguir da mesma forma. Mas eu achei boa essa ideia de prorrogar para julho, né? Se continuar, porque agora piorou a situação, a previsão do Mandetta está certo, agora está aumentando, ele disse que maio e junho ia ser o pico, né? E está acontecendo. Eu acho que esse novo ministro aí não vai poder, ele vai ter que recuar, né? Você tem pergunta, Bruno? Você tem alguma pergunta? Alguém está perguntando? Eu acho que pode ser que ele tem que recuar mesmo. Dica para gagueira, é bom falar sobre isso, que não tem dica, né? Não tem dica para gagueira, não tem tratamento. Depois eu vou mostrar o vídeo dele aqui para vocês verem aqui o que aconteceu. Olha só. Uma coisa importante aqui do tratamento, o que ele faz aqui? Ele no início tem atendimentos individuais para melhorar a fala dele, a voz dele, o ritmo da fala dele. Aí ele tem um material já gravado com 7 horas de exercício com a minha voz gravada. Ali tem exercício para todo tipo de problema. Depois que eu implanto o método. Se você pegar o material não vai adiantar nada. Eu mudei a voz dele,
mexendo na articulação fonética dele. Ele ficava assim, meio travado. Vocês vão ver que quando eu mostrar a gravação inicial dele, vocês vão ver que a mudança é enorme, mas muito treinamento. E ele comparece nas aulas de oratória em grupo, sob pressão, para ele perder a timidez, aprender a argumentar sob pressão e controlar a voz e a fala dele na emoção. Não adianta fazer atendimento individual só, não vai dar resultado. Entendeu? E outra coisa também, vocês têm que ver se o profissional que vai te atender, se ele tiver voz fina, voz baixinha, fraquinha, já não vai dar certo. Porque eu tenho que transmitir para ele, quando ele no material, tem a minha voz gravada com vários tons vocais, né? Então ele tem uma base para ele seguir. Entendeu? Porque se eu chego aqui, ô Daniel, você faz assim, tá, Daniel? Ô Daniel, você faz assim, tá? Aí o que ele vai fazer? Vai fazer nada, porque vai ficar... Qual a base que eu passei para ele? Nenhuma, né? Então, quando eu chego aqui nas lives, o pessoal fica, pô, que vozeirão. Mas eu tenho, é um dom meu de criança. Isso comecei como autodidata e quando eu fui para a faculdade, só para pegar a parte médica, porque a parte de fonoaudiologia eu não concordei, entendeu? Muita gente já teve experiências negativas. Você tentou algum tratamento antes, não? Ou a primeira vez você... Hein, Daniel, você tentou? Não, o meu foi a primeira vez. Eu não cheguei a fazer nenhum tipo de tratamento antes, não. Qual foi teu limite, assim, você chegar a um ponto? Agora eu vou fazer porque não aguento mais. Estavam te cobrando muito. Então, esse problema, como diz, já vem já há algum tempo, né? Já é uma coisa que eu carrego ao longo da minha vida. E o estopim mesmo de ter isso foi numa reunião, né? Que o pessoal debochou um pouco, assim, de mim na forma que eu estava falando. Eu gaguejei um pouco na hora de começar a fazer um discurso. E aí as pessoas riram e brincaram, eu falei, agora já chegou no momento que, se dentro do seio corporativo as pessoas já chegaram nesse nível, numa reunião que teoricamente é uma reunião importante, eu tenho que tomar alguma ação, alguma atitude, né, porque senão as coisas podem piorar ainda mais. E aí foi quando eu procurei, aí eu comecei a pesquisar, e aí encontrei aí o curso do Simon através da internet, do site. Você, assim, ficou vendo os vídeos, quando você me achou, ficou vendo aqueles vídeos de cura, ou como é que foi assim? Eu assisti alguns vídeos, né, vi alguns, são vários vídeos, aí eu vi alguns que se pareciam comigo, outros também de gagueira, mais acentuada, e fui comparando e vendo, e vi que é um método diferente, né, e aí eu falei, vou fazer a primeira consulta para entender direitinho como é que funciona, o que pode agregar para a minha vida profissional. Porque tem um pessoal aqui que é muito engraçado, né? O cara chega aqui, né? Aí na hora que eu faço... Porque aqui é um clube, né? O Daniel pagou no início, agora vai ficar o resto da vida aqui. Ele só sai daqui pro caixão, porque já morreram 40 pacientes de velhice aqui, chegaram com 50, 60, ficaram 20 anos, 30 anos, e ficam aqui porque aqui é muito agradável. Todo dia o Daniel entra e não encontra a mesma plateia. Aí sempre tem um cara novo entrando, aí tem um que é médico. Hoje eu estou com 7 médicos em tratamento. Por quê? Porque eles não se prepararam para este mundo atual da comunicação oral. Aí agora, tem que fazer live. Não, mas eu sou gago, eu sou tímido, eu tenho voz fina, como é que eu vou fazer live? Aí tem que dar palestra online, tem que dar aula online. Não consigo, porque as faculdades de medicina, hoje os professores universitários, estão dando aula online. E aí, como é que vai ser? Como é que tu vai fazer isso? Eu até fico brincando com as pessoas, segura um cabo de vassoura o dia inteiro na boca assim, para você perder o medo do microfone. Porque tem gente que fica... Passa o caso dele aí, vamos ver. É o Xavier Lafayette. Ele apresenta uma gagueira, fala rápido e também é tímido. Você trabalha em quê que você faz? Eu trabalho na área de operação de shopping center. Eu trabalho na área de manutenção de ar-condicionado, elétrica, limpeza, toda a parte que envolve a operação do shopping center, né? Toda a parte de bastidores, vamos chamar assim. Você, com relação à tua timidez, assim, o que você deixa de fazer? Às vezes a timidez às vezes inibe, né? Inibe do fato não de fazer, mas inibe às vezes de falar, de colocar às vezes uma opinião, às vezes de omitir alguma coisa. A gente reconhece, né, os pontos falhos, a gente sabe os pontos. Alguém falou para você, pode falar. Pô, tu fala muito rápido, não entendo o que você fala. Né? Falam com frequência, né? Assim,
eu não vou dizer, justificativa não existe, mas talvez a questão de, muitas das vezes, até para, sei lá, para falar com o pai ou com alguém que assim, mais relevante, o tempo é muito curto, às vezes, tinha, sei lá, segundos, minutos, e acaba que você, nessa ânsia de tentar falar rápido, às vezes você esquece até de respirar. Meu nome é Daniel Xavier Lafayette. Eu procurei o curso para, obviamente, melhorar a fala. Eu falo rápido, às vezes eu gaguejo um pouco também no início. Existem gerentes de operações, arquitetos, administradores, mas a maior parte é engenheiro, tá? Não é necessário. Exatamente. Faremos aqui mais uma gravação, mas é seu nome todo, hein? Meu nome é Daniel Xavier Lafayette. O Daniel iniciou o tratamento. Quando é que você iniciou? Ano passado? Eu comecei o tratamento em setembro de 2017. E ele vai comentar sobre a melhora dele. Qual era a sua dificuldade quando você chegou aqui, Daniel? Fala. Minha principal dificuldade era a timidez. Eu era muito tímido, muito retraído. Tinha dificuldade em me apresentar oralmente, seja em público para mais pessoas, seja para conversas mesmo individuais. E você evitava, fugia? Tá bom, gente. Viu a mudança dele? Agora que vocês veem assim, entre uma gravação e outra, a mudança é enorme. E enorme, entendeu? E foi ali aquela gravação foi um ano depois, entendeu? Então, um ano depois, Então ele hoje está tranquilão aí, falando comigo aqui. Eu acho que vocês... essa ideia dele fazer o YouTube foi o Paulo Nidec, que é um professor de inglês que eu curei ele. Então você vê, ele orientou ele, nós orientamos muitos pacientes para fazerem isso. E uma coisa que eu faço muito importante, porque eu ajudo os pacientes aqui a se divulgarem, porque eu sou uma pessoa que já dei várias entrevistas, fui no Fantástico, fui no Jô Soares, Danilo Gentili, Tata Werneck. Então eu acho que eu dou o meu tempo para isso, para que as pessoas se deem bem também em volta de mim, porque eu tenho 6 milhões de acessos no site, 10 milhões nos vídeos, tem tudo 1 milhão, 1 milhão, 1 milhão. Aí quando eu chamo os alunos para fazer live, como eu estou fazendo com o Daniel, ele vai divulgar aí o canal dele no YouTube. E agora há pouco alguém ligou para ele para fazer perguntando sobre shopping. Como é que foi a história que a mulher te ligou, perguntando como é que ela está montando o shopping? Na verdade, era um centro comercial, que é no interior de São Paulo, e aí a ideia deles começaram a expandir, pensaram, o empreendedor começou a desenvolver um shopping, e aí como o negócio começou a crescer, ela estava sem literatura ou sem infraestrutura de como ela vai organizar, estruturar a equipe, né, principalmente de operações, que é uma equipe técnica, em termos de legislação, em termos de norma, em termos de quantidade, em termos de valor. Aí eu dei algumas diretrizes, passei algumas diretrizes para ela buscar algumas informações e ajudar e estruturar a equipe, né? Porque hoje a parte de shopping center, principalmente de bastidores, ela não tem muita informação, né? Você buscar na internet, é mais quem está lá dentro. E por mais que a pessoa possua uma bagagem técnica, um engenheiro, um arquiteto, ela não tem a noção de como é realmente a realidade de shopping center, né? Ou seja, é completamente diferente, talvez, de qualquer outro tipo de indústria, e essa dificuldade de obter informação acaba reduzindo ainda mais, né, o leque aí de profissionais que têm essa possibilidade de ajudar. E hoje, com a expansão do shopping center, aí, principalmente antes da crise de 2015, foi gigantesca. Então, acabou abrindo aí um outro nicho, né, com muito profissional. Então, acho que a ideia até do canal era de dar a possibilidade de outras pessoas a terem informação, a se prepararem e se imaginarem dentro da operação de shopping center o que ela precisaria para poder interagir, né, ou seja, lidar com essa situação e poder participar também em algum momento. Você vai estar virando consultor, hein? Vai ter que montar uma consultoria aí, igual a Price Waterhouse, consultoria de shopping. Daniel Lafayette. Boa aí. Os caras, o pessoal do shopping, né, aí entraram com uma ação e perderam, né? A juíza aí deu contra para abrir o shopping, né? Aí ela falou que não, tem uma juíza que foi contra. Eles entraram que foi contra, né? Porque... Atualmente, no Brasil, abriram de novo aí 48 shoppings, tá? No Brasil inteiro até o momento. Abriu no Santa Catarina, abriu Rio Grande do Sul. Mas você viu lá em Santa Catarina, o pessoal avançou, foi uma correria dentro do shopping. Colotado, o shopping chegou até a ser multado, né? Depois aí, por questão de aglomeração. Porque tem o Paulo Nidec, aquele professor de inglês, disse que foi lá na Barra, ele foi lá no supermercado, né?
Aí que quando chegou na porta, o cara já deu. Ele estava de máscara, mas aí eles já estão distribuindo máscara. O shopping é obrigado a fazer isso. Não o shopping, não, o supermercado. Aí depois botaram um negócio na cabeça dele para medir a temperatura dele, para ver se ele podia entrar no supermercado. Aí eu achei incrível, eles estão fazendo igual a Coreia do Sul, né? Então, que aí você já Sim. manda o cara para casa. Ó, se você está com febre, então fica em casa. Que são pessoas novas, né? Porque tá aí Tem que se preparar, se organizar, né? Para que poder agora, abrir. A gente também agora que o negócio está piorando, a quantidade de pessoas, né? Você assim, no shopping, assim, apareceu alguém doente lá? Você pegou já alguns funcionários? A gente teve alguns funcionários com sintomas e nesse momento não está tendo teste para todo mundo para comprovar, né? Então, quando os sintomas são leves, é aquela orientação de ficar 14 dias em casa. Então, a gente teve sim algumas pessoas que cumpriram, né, essa quarentena com 14 dias em casa, apresentaram febre, tosse, alguns sintomas. Não chegou a comprovar porque eles não tiveram acesso a testes aí, nem todas as pessoas, entendeu? Foram pouquíssimas pessoas que conseguiram fazer o diagnóstico e aí sim ter o resultado ali que estava com Covid-19. Mas a maior parte simplesmente estava com sintomas leves, ficou em casa 14 dias e depois retornaram a trabalhar. Agora, uma coisa do Daniel, assim, que ele acompanha muito aqui a evolução dos colegas. Ele vê a gente chegar aqui com uma gagueira brabíssima, daqui a um tempo o cara já está falando normalmente, voz fina, vários problemas ele fica acompanhando, entendeu? Então ele pode até comentar sobre isso, que às vezes fica mostrando vídeo aqui, o pessoal nem acredita, não é possível isso, entendeu? E ele viu várias pessoas chegarem aqui, hoje aqui no dia seguinte o cara já falou no grosso, então, aí tem aquela Náusea, né, que era muito gaga, hoje já está conseguindo falar, falando tem muitos casos de sucesso mesmo, a mudança é muito drástica, né? Você vê o Léo também, que o Léo era muito gago, eu até estou para fazer O Léo quer fazer uma live aí, o Leonardo. O Léo tá querendo fazer uma live, né? Então são pessoas que mudaram drasticamente, né? O caminho não é fácil, mas é muita dedicação. O rapaz também de Belo Horizonte, que fugiu o nome dele também, um cara muito esforçado, né? O Leonardo. Que Leonardo conseguiu uma evolução muito rápida, né? Mas ele também é uma pessoa extremamente dedicada, né? Ou seja, treinou bastante com material, foi às aulas, né? Ou seja, toda a participação dele foi efetiva e ele vê já o resultado, né? Na veia já teve... Em 8 meses acabou a gagueira. Em 8 meses ele estava curadinho. Ele nem quer mais comparecer nas aulas, que ele já trabalha falando. Quando você já trabalha falando, aí a pessoa se afasta mais. Quem dá aula, dá palestra. E ele é um vendedor, né? Ele trabalha visitando os médicos, né? Que ele representa uma marca de remédio. Então ele tem... para tirar dor, é um adesivo tirador. Então ele pega todas as especialidades médicas, né? Neurocirurgião, oncologista, tudo que é dor, né? Então ele já trabalha falando. Quem trabalha, por exemplo, os caras que trabalham em informática, então eles falam muito pouco, então eles ficam aqui direto, né? Ficam aqui praticando, debatendo. Mas também esse aluno antigo não é uma questão só de manutenção, ele está me ajudando a estimular o novato, entendeu? Porque ele fica aqui o tempo todo estimulando o novato. Se você botar uma sala só com aluno novo, ninguém faz nada. Então, esse aluno antigo, ontem mesmo eu estava aqui na live ontem, estava na aula de oratória ontem, aí tem um advogado, que ele chegou aqui em 2004, 2005, ele dá um show, o Ricardo Franco, né? Aí todo mundo, quando acabou a aula ontem, estava todo mundo fazendo palestra, debatendo, que eu tenho um professor de teatro que trabalha junto comigo, aí ele deu um show, o Ricardo Franco botou um vozeirão e falou firme, aí todo mundo... Eu falei, nossa, que diferença, né, pro resto do grupo, hein? Aí todo mundo falou, também tá aqui desde 2000. Não, ele ficou 2 anos aqui intensivo, entendeu? Aquele foi muito esforçado, ele queria ficar bom rápido, né? Que ele era tímido, travado, quando eu mostro a imagem do Ricardo Franco. Eu até fiz uma live com ele essa semana. Aí o pessoal fica assustado, nossa, como ele mudou, ele agora tá com vozeirão, desinibido, falando bem, né? Então, isso que é importante. Você, assim, sob pressão, qual era a tua reação? Você ficava encolhido ou você reagia? Quando tem alguém autoritário, alguém partia para cima de você? Qual era a tua reação? Eu ficava mais contido. Eu não reagia, não. Não era muito de contrapor muito, né? Assim, eu argumentava até um certo ponto, mas normalmente, se eu fosse uma pessoa muito incisiva, eu ficava mais inibido, né? Hoje isso já mudou um pouco, mas anteriormente era essa postura. Acabava que prevalecia a opinião do outro e nem sempre... Você ficava meio submisso, né? Ficava meio submisso, por causa da timidez. Isso mesmo. O tímido ele é submisso, isso que eu falo. O tímido é uma pessoa
que o cara parte para cima dele, fica encolhido, não reage, aí ele tá cheio de ideia na cabeça, aí ele manda até o colega falar por ele, ó, fala por mim aí, ó, ideia. Aí o outro que fica com os louros, aí ele fica, pô, o cara passou à minha frente, eu sei mais do que ele passou à minha frente. Não, só que ele se comunica, você não se comunica, porque ele passou à tua frente. Entendeu? Porque é um diferencial grande. Agora o Daniel chega numa reunião agora, ele se impõe, ele fala firme, aí o pessoal presta atenção nele. Porque ele falava rápido, gaguejava, ficava tímido, quem vai prestar atenção? Ninguém. Aí tem que fazer um esforço danado para poder agradar as pessoas. Aí depois, no final do dia, o cara tá morto. E tem momentos que o cara já, antes do evento, ele já está preocupado com o evento. Ih, amanhã eu vou ter que falar numa reunião, como é que vai ser. Aí tem gente que nem dorme, tem até insônia, tanta atenção que fica para falar, né? Você tinha isso? Você se preocupava antes de algum evento grande, assim? Você ficava pensando como é que vai ser, a tua fala, assim? Você tinha alguma Sim, assim, a gente... Na verdade, tem uma coisa também que a gente não, como exemplo, não tem o costume de se enxergar falando, né? Então, também, assim, eu sabia que eu tinha uma dificuldade na fala, mas eu nunca tinha, até aí no Simon, assistido eu falando, né, em público, né? Então, acaba que eu acho que quando você tem essa relação, que hoje a câmera do celular ajuda, qualquer outro tipo, o YouTube, ver você falando, aí que você vê o nível e vê que não é simplesmente, por exemplo, no meu caso, era só a fala, era a forma mesmo de interagir, e com certeza, dentro de qualquer fala em público, ficava tenso, ficava, né, como é que isso vai sair, será que as pessoas vão me compreender, né, ou seja, como é que eu vou conseguir dosar, às vezes eu começava dosando, mas aí depois eu começava a falar muito rápido, e as pessoas não entendiam, e isso é ruim, né, que às vezes quando você está em público nem sempre dá para ficar, é ruim, né, ficar repetindo o mesmo assunto várias vezes, ou falando a mesma coisa para a pessoa compreender. Então, e muita gente não tem nem paciência para isso, a verdade é essa, não está interessante. Você foi criar num ambiente agitado ou calmo assim na tua casa? Como é que é? O pessoal era agitado, falava rápido também, teu pai, tua mãe? Como é que é? Eu sempre fui criado num ambiente mais agitado, entendeu? Eu sempre tive dificuldade em ficar em ambiente muito tranquilo, eu sempre queria estar fazendo 10 coisas ao mesmo tempo, falando, fazendo. Eu era uma pessoa muito impaciente, assim, sempre fui, tá? Nunca fui de ficar quietinho ali, concentrado, fazendo. Eu queria fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E aí eu acho que isso também tem total influência também nessa fala acelerada também. No teu trabalho você tem que fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Você dirige 170, 180 funcionários, deve ser uma loucura lá. Chama você toda hora para lá, para cá, para cá. Aí vai dando problema ali, problema aqui, você tem que resolver o problema. Você, assim, os teus pais falavam bem ou eles assim gaguejavam? Alguém tinha problema? Não, meu pai sempre teve uma oratória muito boa. Ele é comerciante e tinha, às vezes, ele trabalhou no SEASA. Então, muitas das vezes, quando a gente ia no interior, ele tinha que dar palestra para 100, 200 produtores para explicar o processo, né? Como é que funciona o cadastro daquela produção, como é que é a parte de envio, como é que é a embalagem, a importância. Então, assim, eu sempre vi ele à frente, liderando, falando bem, e até mesmo em ambientes mais extrovertidos, como, por exemplo, futebol, que ele sempre foi liderança, falando. Então, assim, ele sempre falou muito bem. Minha mãe já é mais retida, já é mais tímida, ela já fala menos, assim, já tem mais dificuldade para falar em público. Então, acho que talvez aí eu puxei esse lado um pouco mais dela, ser mais contido, não fala nem tudo que pensa, não demonstra, né, e não coloca para fora de uma maneira mais aberta, como é o caso do meu pai. Então, acho que essa parte de fala, dificuldade. Ele não te chamou para trabalhar com ele, não? Assim, no SEASA lá, não fala? Meu filho, vem trabalhar comigo aqui. Então, ele sempre teve, desde a minha infância, ele nunca quis que eu fosse para o SEASA, né, que ele achava um trabalho muito desgastante, o horário do SEASA aí, que esse trabalho chega 2 horas da manhã no SEASA e vai embora 2 horas da tarde, né, ou seja, o horário é muito ruim, ele sempre não foi a favor. Só que aí, devido às circunstâncias mesmo econômicas, ele teve alguns problemas financeiros, acabou que eu trabalhei com ele durante 3 anos no SEASA, né, no período aí que eu tinha trancado a faculdade de ciência da computação, e aí eu fiquei com ele no varejo esse período, peguei uma experiência e, para mim foi fantástico, assim, eu acho que se eu tivesse... Você não achou um bom negócio, não, para você prosseguir com ele, assim? Então, era diferente do que eu queria para minha vida. Não que é ruim, tá? Assim, até pelo contrário. Eu gosto do varejo, eu gosto do dinamismo, né? Daquela questão de cada dia é totalmente diferente, não tem uma fórmula.
gosto da parte de negociar, né? Mas faltava para mim, que eu sempre quis me desenvolver na parte técnica, né? Assim, eu sempre gostei de ter essa, seja na parte de tecnologia, e eu encontrei ali na engenharia uma coisa que talvez no varejo propriamente dito SEAS eu não teria, entendeu? Que é juntar um pouco essa parte técnica com a parte comercial. Hoje, no shopping, eu não trabalho totalmente na parte técnica, né? Ou seja, eu tenho uma noção da parte técnica, ela me ajuda a tomar decisões, mas eu tenho ali pilares e apoios que compartilham e dividem, né, essa questão técnica. Então, ou seja, eu não preciso fazer cálculos de circuitos elétricos, dimensionamento, nesse não é o papel, mas eu consegui mesclar, entendeu? Eu acho que isso no varejo eu não teria. Então, por isso que eu acho que não valeria a pena ter ido nesse caminho. Mas não que é ruim, eu acho que vários amigos, primos meus, inclusive, continuam no SEASA, no varejo, entendeu? É diferente, é só a percepção. Você, assim, você nasceu aonde? Qual cidade? Eu nasci em Belo Horizonte. Ah, Belo Horizonte. Mineiro gosta muito do Rio de Janeiro, né? Gosta da praia. Eu não conhecia o Rio, né? Até então. Caramba, que horror. É mesmo? Não conhecia, entendeu? O primeiro dia que eu vim para cá foi no carnaval, na quarta-feira de cinza, né, de 2015, para poder fazer uma entrevista, mas eu nunca tinha vindo. Você aqui. botou o pé na água assim, vou botar o pé na água aqui da praia, que pô, nunca vi praia aqui na minha frente. É porque a questão do Rio é a questão muito da violência, né? A gente, por exemplo, lá em Belo Horizonte, em outros estados, eu acho que o que a mídia vincula, as pessoas ficam com isso na cabeça, né? Então, quando eu vim para cá, muita gente olhava para mim e falava, você é louco. Você achou assim, eu vou ser assaltado no meio da rua ali, o cara vai me pegar. Mas... Exatamente, o pessoal enxerga e acha que é dessa forma. Aí não é nada disso, aí o cara, porque lógico, você vai morar num lugar que arriscar, tem bairros aqui que são violentos, né? Mais violentos. Mas a Zona Sul realmente é mais light, né? Ipanema, Copacabana, Leblon, Barra, Botafogo, Flamengo. Aí são mais tranquilos, assim, mais policiados. A diferença, eu acho que o Rio mostra mais isso. Né? Belo Horizonte, por exemplo, tem muita violência, mas só que eu acho que ela é mais, vamos colocar, a mídia não rotula tanto e tem uma diferença também que aqui do Rio é com relação a posicionamento das comunidades, né? Em Belo Horizonte, ou talvez em outra cidade, você vê a paisagem mudando gradativamente, né? Ou seja, você vem falar, pô, eu estou entrando dentro de uma comunidade. Aqui no Rio, as coisas mudam muito rápido, de repente você está num lugar tranquilo, de repente você, já está dentro da comunidade. E toda hora acontece isso, o cara pega aquele negócio para seguir o Waze, né? Para seguir o caminho, aí ele manda para um caminho, daqui a pouco o cara cai na comunidade. Já aconteceu isso várias vezes, né? Para cortar o caminho. É verdade. Agora você no shopping, assim, qual é a segurança de um shopping? É muito grande o investimento de segurança? Como é que é? Olha, a linha de segurança com certeza é uma das linhas mais onerosas aí do condomínio, né? Primeiro pela quantidade de pessoas, né? Você tem aí cerca aí de 50, 60 pessoas aí, dependendo aí do porte do shopping, envolvidas. E você tem toda uma estrutura, né? Não é só o efetivo em si, né? Você tem as viaturas, os veículos que ajudam também no trabalho extensivo, você tem o suporte as entidades públicas dão suporte na parte externa, né? Mas na parte interna a responsabilidade é do shopping. Então, todo o custo maior é da parte de pessoas. E hoje, com as mudanças que tiveram também em CLT, principalmente aí por volta de 2014, 2015, mudou até beneficamente para o vigilante, ele ganhou muitos benefícios em termos de periculosidade, em termos de outros benefícios que, do ponto de vista do trabalhador, melhorou muito e, obviamente, isso impacta em custo, né? Porque acaba que o custo hoje da segurança composta, ele é bem elevado. Então, acaba que você tem que trabalhar e mesclar um pouco essa equipe, né, do ponto de vista de organização, definir os postos efetivamente de vigilância, o que é posto efetivamente de portaria. Quando tem show lá, como é que é naquele teatro lá? Quando tem show, como é que é? Você aumenta a segurança? Quando tem show lá na casa de show, o que muda? A casa de show, ela tem já, né, até pelo porte dela, que ela recebe 8.000 pessoas, ela já tem a segurança interna. Né? Então, o papel nosso como shopping é mais dar um suporte no estacionamento, né? A parte de saída. Né? E anteriormente, há muito tempo atrás, tinha muito problema também com cambista. E aí, graças a Deus, já tem mais de 5 anos que a gente conseguiu meio que acabar com
cartel ali que se estabelecia do lado de fora, que era um problema do ponto de vista de segurança, Mas né, e de organização. a praça de alimentação aumenta com shows? O pessoal vai para a praça de alimentação do shopping? Aumenta. A gente tem como é que funciona? Como os shows normalmente são mais tarde, né, devido ao horário e deslocamento da população, o pessoal prefere às vezes comer na praça, até por causa do custo mesmo, né, e das opções. Você tem mais opções, um custo mais adequado. Então, os restaurantes e lojas de alimentação, eles já se preparam naqueles dias que tem show, por volta de 19, 20 horas, eles vão ter um pico ali de vendas para o pessoal antes da entrada do show. Então, ele faz total diferença do ponto de vista de operação da praça de alimentação quando tem show. Para grandes populações como esse show cheio, igual tem, sei lá, Jorge Mateus, são 8.000 pessoas, esses eventos maiores. Você foi ver o Sandy Júnior? Você foi ver, não? Lá na Barra? Não, não fui. Minha esposa foi. Minha esposa foi ela e a irmã bombou, dela. né? Ficou lotado. Foi muito cheio, né? O Parque Olímpico hoje ele consegue comportar uma quantidade absurda de pessoas, né? Eu acho que eu lembro quando eu vim para o Rio ainda no Parque Olímpico não estava pronto e o primeiro Rock in Rio ainda era que eu vi, né? Não o primeiro, mas ele era no antigo autódromo ali, que era uma região considerada grande, mas hoje o Parque Olímpico ele absorve uma quantidade de pessoas absurda ali, dá para fazer eventos gigantescos. Você acompanha a operação de outros shoppings também, Rio Design, vocês ficam acompanhando tudo que está se passando, assim? Porque o Rio Design é um negócio mais selecionado, assim, mais elitizado. Sim, né? A gente tem que monitorar, entendeu? Até porque, como é que funciona? A gente vê o nicho, né, o market share deles e vê o que cada shopping tem, né, de virtudes, né, e os pontos a desenvolver, e a gente vê qual parcela do mercado a gente está abrangendo. Então, a ideia é sempre estar monitorando também os outros shoppings para ver se eles estão aumentando a abrangência ou não, o que eles estão fazendo diferença, como é que está a campanha de marketing, como é que está a operação deles, e aí é um método de comparação com o nosso, para estar vendo, né, e ajustando e vendo qual que é o direcionamento que o mercado está adotando e para onde que estão evoluindo, né, as coisas em termos de aplicação. Então, a gente sempre acompanha, principalmente aquilo que está no visual, né, do cliente, que qualquer pessoa que vai lá tem acesso, né, são as campanhas, são a parte das novas operações, isso a gente está sempre acompanhando. O maior movimento é o Barra Shopping, assim, de público, né, de volume. Sim, dessa região, sim, ele é a maior referência aqui de público aqui da região da Barra, com certeza é o Barra Shopping, em termos de fluxo. Hoje, o que a gente tem visto muito é que muitas das pessoas têm evitado o Barra Shopping em alguns momentos por questão de quantidade de pessoas, né? Tá um shopping em determinadas datas muito cheio e as pessoas buscam outras alternativas, porque você está, às vezes, com criança, às vezes você está com família e você não quer um ambiente muito tumultuado, entendeu? Mas hoje sim, hoje é referência. Gente, eu estou aqui nessa live entrevistando um paciente meu, que eu curei ele da gagueira, da fala acelerada, da voz fraca. Ele era muito tímido, vocês podem ver o vídeo dele, está lá no Instagram, está no meu site, que é Daniel Lafayette. Aí ele ficava olhando para o chão, até eu estava revendo agora o vídeo dele, como ele chegou, né? E uma característica muito engraçada do tímido, ele fica olhando para o chão. Ele só falava olhando para o chão. Aí eu falei, olha para cá, olha para mim, olha para cima. E hoje ele está bem seguro assim, porque ele já está 3 anos aqui comigo. Ele teve uma melhora bem acentuada assim no primeiro ano, ele já teve uma melhora bem grande. Então, hoje ele está aqui na manutenção. Que as pessoas ficam perguntando assim, manutenção por quê? Porque ele está aqui treinando, está falando, está debatendo. Ele já não vem assiduamente como antigamente. Agora ele tem um atendimento por semana, 2, entendeu? Porque hoje tem 25 atendimentos por mês. Só de oratória hoje são 5 aulas de oratória. Segunda noite, terça noite, quarta noite, quinta noite, sábado à tarde. Cada aula leva no mínimo 4 horas de aula. Então é muita coisa. Fora isso, tem atendimentos individuais no início, para melhorar a voz e a fala comigo e com uma filha minha que está lá na Inglaterra. Então ela está 4 horas à frente. E aí tem um fuso horário bom, porque ela quer, eu quero 5 horas da manhã, ela atende, né? Quero 6 horas da manhã, ela atende. E ele também treinou muito com material, tem um material já gravado, com 7 horas de exercício, com a minha voz gravada, para ele fixar essa mudança assim. Você, quando treinar, você chegou a botar no carro o material ou levou para fora de casa, ou você só treinava em casa? Eu treinava mais em casa, entendeu? Até porque o meu deslocamento para o trabalho é muito curto, então era muito rápido. Então perto, acaba que
Não justificava, exatamente. É coisa de 10, 5 minutos. Aí eu treinava muito em casa, e principalmente antes de eu gravar os vídeos no YouTube, no final de semana, que era, eu fazia o treinava bastante, e para ver o resultado eu fazia um vídeo, né? Gravava um vídeo, especificamente aí no caso de shopping center, para poder ver a evolução de uma semana para outra. Aí toda semana eu estava gravando um vídeo. Porque ele dirige a operação de um shopping center. Então, e a ideia que nós demos para ele aqui no curso, para ele abrir um canal no YouTube e ficar falando sobre shopping center. Só que ele pensou, eu vou abrir um canal, vou ficar aqui só treinando. Mas daqui a pouco ele está no evento. O que aconteceu no evento do teu canal? Conta a Aí o história. evento, um rapaz da segurança lá, um supervisor, parou e falou: Ih, você é o rapaz que está lá no YouTube falando de shopping, tudo. Aí se apresentou, falou que tem acompanhado. Surpreendeu, né? Que eu jamais imaginei que teria essa repercussão, que pessoas usariam dessa plataforma para aprender ou para buscar conhecimento. Eu achei que ia ser mais uma coisa interna, que a visualização ia ser baixíssima. E aí tem vídeo, por exemplo, o vídeo de bombeiro chegou a 4.000 visualizações, coisa que eu jamais imaginava, entendeu? Você botou uma operação do Corpo de Bombeiro dentro do shopping, né? Fazendo a segurança do shopping, assim, do incêndio, né? Hoje o shopping, como ele é uma grande instalação, ele obrigatoriamente ele tem que ter, né, um bombeiro civil fixo, né? Então, aí a ideia era falar um pouco disso, que hoje tem uma grande demanda, né, de pessoas formando aí nessa área de bombeiro, e aí às vezes a pessoa tem muita aplicação de bombeiro em outros tipos de instalação, mas em shopping tem algumas coisas particulares, e aí a ideia foi falar um pouco disso, e muita gente procurou, né, para pegar informação. Essa água aqui, aquele negócio que eles botam no teto assim, quando pega fogo, joga água, né? Os sprinklers, são os sprinklers. E qual a quantidade de água para um shopping inteiro assim? Quantos litros de água vocês têm que estocar para isso? Assim? Então, hoje, lá, por exemplo, no caso do shopping que eu trabalho, a gente estoca 360 mil litros de água só para reserva de incêndio. Caramba. É muita coisa. Quantidade enorme de água. Vocês têm poço artesiano ou da SEDAI mesmo água? Não, água é SEDAI. Água é 100% SEDAI. Deve ser pagar uma conta alta de água lá. Que tem os banheiros Sim, também. sim, a conta é alta. Mas a vantagem é que esse sistema, você só esvazia ele se você usar ou se for fazer alguma manutenção, né? Então, assim, ao longo do ano, você despressuriza esse sistema muito pouco, entendeu? Então, acaba que a reposição não é alta. Então, você consegue manter ali o nível de reserva. Precisa aproveitar a água da chuva também, não? Não, a gente não chega a aproveitar. A gente até tem umas caixas de retardo, porque para não jogar direto na rede de pluvial da concessionária, por causa de volume, existe umas caixas de retardo, mas hoje a gente não aproveita. O que a gente tem hoje é água de reuso, né? A gente faz um tratamento da água de esgoto e reutiliza ela no sistema de ar-condicionado e jardim. E banheiro. Mas se pudesse aproveitar a água da chuva era bom. Já tem vários prédios agora que já estão fazendo isso, né? Para aproveitar a água da chuva, para usar, para lavar carro, para algumas coisas. Já dá para usar para muita coisa, assim, a água da chuva, né? Lavar chão. Sim. A questão mais é armazenamento, né? Assim, de captação e armazenamento. Ela sai um pouco, assim, no nosso caso, quando a gente estudou, ela ficava um pouco mais cara do que você fazer uma estação de reuso com esgoto. Por quê? Porque o esgoto hoje ele já é canalizado e já joga num determinado local, e você só precisa pegar aquilo ali, tratar e devolver para o sistema. A água de chuva... mineiro sofre muito para gastar o dinheiro, né? Aí tem que controlar, tem que ser na ponta do lápis. Assim, mas quando você chegou aqui, você falou, pô, esse cara deve ser muito bom, porque ele cobra caro, o custo deve ser bom. Você acha que valeu o investimento? Você teve um retorno, está tendo? Fala sobre esse, porque aqui no Brasil, cara, isso aí dá para comprar, aí dá para comprar um carro, dá para comprar não sei o quê. Aí eu falei, vai comprar um Fusquinha, porque pô, o carro hoje em dia é 80 mil, 100 mil. Fala sobre isso, assim, Tá. Não, eu acho que vale sim o investimento. Eu acho que na vida nossa, você prioriza muita coisa em termos de investimento. E, às vezes, o investimento que a gente se faz internamente para melhorar alguns atributos, normalmente é pequeno perante a outras coisas que a gente investe. A gente investe na casa, investe no carro, investe em outras coisas, mas não no seu desenvolvimento pessoal e profissional. Então, assim, o retorno que eu tive foi muito positivo, né, do ponto de vista de ter uma percepção da diretoria em termos de superintendência, do meu trabalho crescerem, né? Então, ou seja, essa percepção é que abre portas para meu crescimento profissional. Então, por exemplo, no meu caso, eu sou gerente de operações. Para eu poder crescer, tornar um superintendente, futuramente, quem sabe, um diretor, eu ter cada vez mais aprimorar a questão da fala, né? Porque hoje
Isso é um carro-chefe para questões gerenciais, e quanto mais gerencial você fica, mais esse item tem que estar bem desenvolvido, você tem que estar comunicando bem. Então, o resultado que eu tive foi muito benéfico, além dos elogios, a própria equipe, né, reconhece também como que mudou, principalmente quem está acompanhando o meu processo desde o começo, né, fala, como você evoluiu, e coisas pequenas, por exemplo, vídeo institucional que a gente fez, às vezes, treinamento na área de segurança, e aí depois do treinamento eu gravei falando, a diferença é muito grande do que era. Então, hoje eu me sinto muito mais preparado para poder falar, e aí, quando eu falo falar, até representando mesmo a instituição, se for o caso, se for uma questão mais crítica e precisar de uma área técnica falar, do que eu era antes. Então, esse ganho, com certeza, justifica o meu investimento, e ao longo dos anos eu acredito que a minha vida profissional ela vai conseguir se desenvolver ainda mais rápido, tendo alcançado essa excelência aí em termos de fala. Acho que é um caminho aí que valeu a pena, com certeza. Você acha que você foi criado com mimo ou com repressão, assim, na tua infância, assim, lá, quando você nasceu, com 1 ano, 2 anos, 3 anos? Com mimo, com certeza com mimo. Era mais... Você dormia no quarto da tua mãe, dormia no quarto dos teus pais, quando é pequenininha, assim? Não, até que eu não cheguei a dormir na cama dos meus pais, não. Meus pais sempre foram separados, assim, quando eu tinha 5 anos de idade, eles se separaram, né? Então a gente foi mais criado mais pela minha mãe. E aí, como a gente ficou praticamente essa família menor, minha mãe mimou os 3 filhos dela muito, com certeza. Então acredito que... É porque eu falo da gagueira aqui, que eu descobri sobre a gagueira, né? Que as mães começaram a me ligar de uns 4 anos pra cá. Meu filho ficou gago ontem, eu falei, pô, nunca peguei o início da gagueira, que fantástico, falando no Google, me encontraram, né? Que eu boto cura da gagueira. Aí eu comecei a criar um questionário, 99% dorme no quarto dos pais, não coloca na creche, só vai colocar no colégio com 5, 6 anos. Aí o pai e a mãe ficam brigando porque não faz sexo com o filho dentro do quarto. E tem mãe maluca que manda até o marido dormir no outro quarto para dormir abraçadinha com o filho na cama. Aí manda o marido dormir no outro quarto. Elas fazem uma confusão. Aí tem mãe que chega para mim, não, você vai brigar comigo, eu ainda dou peito para ele com 4 anos de idade, a mãe ainda dá peito para ele. Aí tem uma mãe que estava dando mamadeira pro filho com 8 anos de idade, ainda dá mamadeira pro filho. Entendeu? Então tem coisas malucas assim que você vai vendo como é que eles vão cometendo erro, né? Aí a criança vai ficar fraca emocionalmente, aí entra a gagueira, entra um monte de coisa, que ela fica fraca. E as crianças que vão para a creche com 6 meses, 8 meses, elas têm uma resistência enorme, né? Elas ficam mais independentes, mais soltas, que elas comem na creche, ficam lá o dia inteiro, que são mães que trabalham fora, né? Então é muito importante essa independência da criança, porque acaba nisso. Todos os pacientes chegam aqui, dormia no quarto dos meus pais. E olha, o negócio é tão louco, pai, que um dia chegou uma psicóloga lá em São Paulo, que ela era a gaga, né? Quando eu tinha 4 anos de idade, eu tinha que gaguejar pro meu avô, que meu avô era gaga, minha mãe me levava na casa do meu avô para eu gaguejar lá toda semana, porque ele ficava muito feliz que ele tinha uma netinha gaga igual a ele. Então ela tinha que gaguejar toda semana pro avô. Olha que absurdo. Aí depois ela falou assim, ela falou, eu cheguei à conclusão que minha mãe era muito ruim de cama. Eu falei, como que você chegou a essa conclusão? Não, porque eu dormia no quarto dos meus pais até 10 anos, então eu fingia que estava dormindo, ficava neles fazerem sexo. Eu falei, que absurdo. Aí eu cheguei a essa conclusão, que minha mãe era ruim de cama. Eu falei, olha que perigo você botar um filho no quarto. Não, e agora há pouco um paciente lá de Manaus contou a mesma história. Ele dormia no quarto dos pais, só que ele fechava os olhos. Quando ele ouvia os pais fazendo sexo, ele fechava os olhos para não ver, né? Mas olha que loucura. Aí eu falei, mas por que teu pai não te botou para dormir na sala? Só tinha um quarto. Bem, você dormia na sala, qual o problema? Na minha geração, muita gente dormia na sala. Os apartamentos, quando o pai não tinha dinheiro assim, era um pequeno apartamento, botava um sofá-cama na sala, o cara dormia na sala, né? Mas aí os pais têm essa mania. E tem pais que fazem um quarto maravilhoso pro filho, gastam uma grana, bota aquele armário lindo, cama linda, mas no final o filho vai dormir no quarto dos pais, né? E aí é um horror, né? Que a criança fica fraca emocionalmente, fica cheia de problema, né? O Paulo Lidec, Daniel, quando os shoppings vão reabrir, preciso comprar roupa para fazer live com o Simo. Esperamos aí que em breve, mas realmente, olhando o cenário atual, a gente estava com expectativa de abrir depois da segunda quinzena de maio, tá? E a gente está se preparando para isso, mas ainda depende, obviamente, aí de uma série de fatores, inclusive aí decretos aí governamentais. Porque realmente está piorando a situação. É o que o Mandetta falou, gente. Mandetta é um gênio, porque
Ele falou, em maio, junho, vai ser o pico da doença. Tá aí, ó. Ontem bombou, explodiu de casos de morte, né? Pois não é caso de ficar com coronavírus, é morrer, né? E não tem mais esse negócio, só tá morrendo cara de 60 anos. Não, tem gente de 30 anos, 20 anos. E eles até colocaram lá uma imagem lá mostrando que tem muito jovem gordo, aí complica a doença, né? Porque para ele respirar fica mais difícil. E também pessoas que fumam, né? Agora eu acho que fumante tinha que pegar, se fosse a Souza Cruz, parava de vender cigarro, porque realmente agora quem fuma tá ferrado. E até o Mandetta explicou isso, falou, ó, lá na Itália eles fumam muito, na França, na Europa eles fumam muito, na China eles fumam muito. Porque quando eu chego na Itália, que minha mulher é italiana, eu vou lá de vez em quando visitar a família dela, é uma loucura, eles fumam muito em cima das pessoas. Você chega naquele monumento lá para visitar, tá todo mundo fumando, um cheiro de cigarro horrível. Aí eu fico louco, eu me afasto. Mas eles fumam muito, então o pulmão já está meio chumbado. Aí vem a doença. Então você que fuma, vê se agora tu para de fumar. E agora o negócio está brabo, entendeu? Porque se você já está com o organismo fraco, aí vem uma doença dessa, aí é um risco muito grande, né, de sobreviver. Você, assim, em casa, você era falante ou calado com a tua esposa? Como é que Não, sempre fui falante, sempre fui falante. Sempre fui falante em casa, também com os amigos, sempre fui uma pessoa bem comunicativa. E alguém falava, e você é gago? Alguém perguntava assim, um amigo teu, você chegou... Não, não. Até, tipo, quando eu voltei em Belo Horizonte, e principalmente depois de, sei lá, uns 6, 8 meses que eu já tinha feito curso, e encontrei alguns amigos, eles notaram, obviamente, a diferença, né? Falaram, nossa, como mudou, como tá mais claro, foi como bom mudou você a mergulhar forma na de se praia, falar. você mergulhou na praia, a fala melhorou. É. Você Eu teve falei, coragem essa de falar água, que fez o tratamento? Você falou, não, estou fazendo um tratamento, um curso, né? Você falou alguma coisa assim? eu usei a palavra curso, né? Falei que estava fazendo curso de oratória, falei que estava fazendo esse curso de oratória já há algum tempo. Algumas pessoas também do shopping pediu, né, contato, perguntou o que era, porque é uma deficiência, né, principalmente a gerência de operações, que é uma gerência muito técnica, eu acho que eu vejo onde as pessoas têm mais dificuldade, às vezes, para se comunicar e se falar. Eu acho que a gente acaba priorizando a área técnica e esquece da fala. E aí várias pessoas perguntaram, entendeu? Porque aí falaram, e aí, onde que você está fazendo? Como é que funciona? Alguns pediram até o contato do Simon para poder fazer contato, não sei nem se fizeram, mas pediram. Não, sempre tem gente aqui, ó. Sempre tem. Agora, assim, eu falo que ele é mineiro, né? Você vê, ele vai ficar aqui o resto da vida, que mineiro, quando gasta dinheiro, quer usar, né? Porque ele não vai me largar nunca mais. Mas é interessante, porque eu preciso dele também, porque ele está provocando aqui, né? Porque depois que o cara está aqui uns 5 anos, eles começam a desconfiar dos meus lucros. Pô, não é possível você me dar lanche. Aí tem festas familiares, eu chamo os alunos para o Réveillon aqui, festa. Aí ficam encantados assim. O Paulo falou que ele virou youtuber, o Paulo disse que você virou youtuber agora. Falou, graças ao Paulo aí, ó. Eu virei youtuber. Esse YouTube de shopping. Agora eu vou atualizar agora. Tem um tempinho que eu não gravo, vou voltar a gravar agora esse período volta agora. A gravar, cara. O negócio, a mulher te chamar para para fazer consultoria, pô, tá louco, tu vai começar a ganhar dinheiro, pode fazer. Começa a escrever um livro aí, Operações no Shopping. Como é que funciona as operações de um shopping? Pô, isso dá um mercado enorme, né? Isso é muito interessante. Com certeza. Você, assim, aquele hospital ali perto, tem um hospital perto do teu shopping, né? Do município? Tem um Barra d'Or. Não, e no município, aquele também é lá perto do município, aquele hospital da Barra? Tem o Lourenço Jorge ali o Lourenço perto, Jorge, também é perto. Próximo shopping. É perto. O Lourenço Jorge é perto e tem, acho que o Sara, que é um pouquinho depois ali. Acho que Mas ali é muito verdade, movimento, é o hospital dá muito movimento de ambulância, você percebe isso ou não? Então, hoje até que a gente não percebe muito porque ele está do outro lado da avenida. O Grupo DOR, ele vai fazer um outro hospital agora que vai se direcionar e vai ser em frente ao shopping, onde era o Terra, a gente chama de Terra Encantada, onde ficava o antigo parque ali da Barra. Sei, onde é que é. Eles estão construindo um outro hospital do Grupo DOR que vai ser instalado ali. Aí eu acho que a gente vai ter uma percepção melhor, que ele vai ficar exatamente de frente para o shopping. Vai ser bom até para vocês. Vai ser uma né? interação. Sim, com certeza. Vai ter um público ali familiar vão visitar, diferenciado. Né? E aquele da Unimed também lá perto, a Unimed, aquele hospital? Né? A Unimed, ela está um pouquinho para frente ali, ela está perto do Link ali, mas ela não está longe, mas ela está um pouco mais para frente ali na Avenida Ayrton Senna.
Hoje ali o que mais afeta a gente em termos de operação é o CEO, que está ali atrás, não hospital, né, mas fala assim, em termos de fluxo, um prédio do CEO que tem a TIM com 2.000 funcionários, e aí tem Nokia com 600 funcionários, que acaba ficando também no raio próximo, e tem um pessoal da Unimed, que você comentou, que está deslocando agora para um prédio ali também, que deve ser em torno de 1.500, 2.000 pessoas, para um pouco antes da unidade deles hoje, ali na Ayrton Senna, que eu acho que eles vão ficar E o pessoal vai comer no teu Inter, shopping, o pessoal vai almoçar na praça de alimentação. Isso sim, utilizam. É mais perto, né? O pessoal vem até a pé normalmente, porque é próximo, né? Então não precisa. O trânsito na Barra, dependendo do horário, é muito ruim, né? Então, essa facilidade de você poder vir a pé também é uma opção que o pessoal costuma usar. E tem também os ônibus que o shopping disponibiliza também para buscar nesses prédios mais próximos, no horário do almoço. Ah, tá. Deve ter muito. O restaurante deve ter tudo comida sem aquilo, né? O pessoal almoçar aí. Sim, tem todas as opções. Tem desde churrasco, tem comida aqui. As lojas aumentam o movimento também. Na hora do almoço desse, tem loja que fala que aumenta o movimento na hora do almoço. O pessoal acaba comprando alguma coisa. Não, tem esse impacto sim, entendeu? Principalmente quando, às vezes, o pessoal usa o almoço para, sei lá, tem que ter um aniversário, tem que levar um presente. Aí aproveita na hora do almoço, aproveita e compra. Ou às vezes precisa comprar uma coisa para ela, que é uma coisa, um item, né, que está faltando e ela quer comprar rápido. Então acaba assim, incentiva no horário de almoço, tem um incremento no fluxo, entendeu? E aí depois que passa, depois das 3 horas, aí você acaba tendo um decréscimo aí de dia de semana, principalmente. Ah, tá. Ok. Tá tempo aí, Bruno? Quanto tempo tá aí na viagem? Falta quanto tempo? Faltam 2 minutos e meio. 2 minutos e meio. Então, vou fazer mais um pouquinho aqui. Falta 2 minutos e meio para... Será que dá para botar uma... Quer botar o quê? Uma poesia, será? Botar uma poesia? Deixa eu fazer aqui. Peraí, que ele quer que eu faça aqui uma poesia. A poesia é minha, gente, a autoria é minha, porque esse é o material para o pessoal treinar em casa. Eu vou pegar uma Faz da rosa. vou fazer bem pequenininha. Qual você vai fazer, na rosa? Posso fazer da rosa. Peraí. Vai rápido, senão vai acabar. A gente vai cortar minha poesia no meio. Tem que salvar essa live. Eu não estou tão prosa por ser uma rosa. Sou festa, sou tristeza, sedução, nascimento, morte. Estou presente no azar e na sorte. Mas aqui no jardim não vai nada bem. As outras flores não me veem com bons olhos. E o comentário é geral. Lá vai a preferida do reino material. Eu sou um pouco traumatizada. Tem alguns espinhos em minha vida. Mas os homens só enxergam de cima para baixo. Por este motivo, sou a preferida. O meu psicanalista analisa constantemente esse meu distúrbio de personalidade. Em cada situação, eu me apresento com uma cor. Em cada momento, simbolizo uma dor. Eu aproveito o orvalho para chorar e extravasar a minha angústia, porque aqui quem disfarçar e demonstrar que está tudo bem, afinal de contas eu sou a imperatriz, apesar dessa morbidez na minha raiz. Eu gostaria que vocês humanos dessem uma atenção maior às outras flores e selecionassem mais os seus amores. E ainda gostaria também que os seus olhares galgassem gradativamente os degraus que levam do chão ao céu, para que não acoberçassem suas imagens com um falso véu. Como vocês viram, eu não estou tão prosa por ser uma rosa. Vamos terminar. Boas falas para todo mundo. Obrigado, Daniel. Valeu, Silvão. Assistam, o Daniel tá lá no YouTube, o canal dele, ó. Tá escrito ali, ó, Daniel Lafayette. E boas falas. Gente. Tchau, gente, boas falas. Pronto, acabou. Falou a beça, hein, Daniel? Porra, show aí. Vai ficar aí, isso é legal. Isso é legal, vai ficar, depois a gente vai salvar também. Vai